A Bíblia nos mostra a sua desobediência e até buscando respostas em caminhos errados, como ele foi buscar lá na feiticeira, fez com que ele morresse de uma forma trágica. Ele não quis morrer nas mãos do inimigo, mas se suicidou, se matou. É o que acontece com a pessoa quando perde a presença total de Deus. É terrível isso. E o que é mais cruel, às vezes a gente pensa, isso nunca vai acontecer comigo. E não acontece. Acontece com gente dentro da igreja. Gente que está no altar, gente que está servindo o Senhor. Basta você rejeitar a presença do Senhor e desobedecer a palavra do Senhor. Você poderá ter uma vida sem a proteção de Deus, sem a segurança de Deus e sem a sua paz. Foi isso que Saul viveu nos seus últimos dias da sua vida. Eu te pergunto, vale ou não vale a pena valorizar a presença de Deus? Amém, Jesus. Se eu sei que isso pode acontecer comigo, por que eu não vou vigiar? Por que eu não vou colocar em primeiro lugar Deus na minha vida? Por que eu não vou ser mais zeloso? A gente é zeloso com tantas coisas. Lá na empresa, por exemplo, que você trabalha, que muitos trabalham, a gente é zeloso, obedece o que o patrão fala, chega no horário certinho, faz tudo que faz, mesmo que você não goste, você faz. Mas quando se trata das coisas de Deus, a gente é relaxado, faz de qualquer jeito, empurra com a barriga, dá a Deus quando nós queremos dar, e quando dá o pior para Deus. Olha aí que coisa chata. E como é que você quer ter a presença de Deus? Como é que você quer ter a paz, a proteção de Deus na sua vida? Saul perdeu. E olha que era o rei de Israel. E o seu fim foi trágico. Suicidou. Olha que coisa complicada. Nós temos que aprender a cuidar da presença de Deus. Amém. Aleluia. Na nossa vida. Quando eu entro na igreja, pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu entro na igreja, eu tenho que guardar os meus pés. Guardar os meus pés. Eu vejo muitas pessoas que não valorizam isso. Nunca vi que na hora do culto você tem que desligar o seu celular. Você tem tempo para poder falar com essa pessoa, com o mais importante que seja. Agora você está na presença da pessoa mais importante. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo és o Senhor. Aleluia. Tempo para trabalhar, tempo para divertir, tempo para tudo, para ir para a academia. O nosso tempo para com Deus é inegociável. Aleluia, Jesus. Temos que valorizar. Aleluia. Verdade, As pessoas Senhor. querem a proteção e a paz, mas não querem conservar a presença do Senhor. Vejam bem, as consequências foram consequências de perturbação e falta de paz. Deus não quer isso para ninguém de nós aqui. Por isso que nós temos que entender que a presença de Deus é a fonte de paz que nós precisamos. Ninguém Amém. consegue Glória a resolver Deus. problemas da vida. Ninguém consegue, sabe, vencer essa vida se não tiver paz. Porque a paz te dá tranquilidade, te traz segurança, convicção que você não está sozinho. Verdade, que Deus vai te Senhor. trazer uma luz. Tu és maravilhoso, meu Deus. Aleluia. Solucionar qualquer problema. Maravilhoso és o Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito és o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero aqui finalizar aqui falando do terceiro personagem. E aqui vou entregar a nossa mensagem. O terceiro personagem nosso é Jonas. Eu preciso da presença do Senhor porque Ele me dá a direção. Glória a Deus. Ele me dá Aleluia. propósito de vida. Aleluia. Jonas estava recebendo uma direção de Deus. Aleluia. E um propósito de vida. Que era o quê? Levar a mensagem para Nínive. Tinha muita gente lá que precisava de ouvir a palavra do Senhor. A gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia. Verdade. Ela tem que ser ensinada, pregada. Muitas vezes você tem que ter paciência.
A ordem é dada por Jesus: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Temos que pregar, não podemos parar de falar. Se prega falando e se prega testemunhando. Temos que falar. Como é que nós vamos ver a nossa família salva, liberta? Como é que nós vamos ver os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho sendo tocados pelas mãos de Deus, sendo salvos? Deus está colocando uma missão na mão da igreja. Aleluia. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está me ouvindo, você faz parte do corpo de Cristo. Aleluia. Glórias Você a é a Deus. igreja. Não é a placa da igreja que vai salvar, que vai libertar, não. É você que é o templo do Espírito Santo, criado pelo Louvado Espírito seja, Santo, que Senhor, vai teu levar a santo mensagem. nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jonas perde a presença de Deus quando ele omite a ordem de Deus e vai para o lado oposto. Ao invés de ele ir para Nínive, ele foi para outro lugar. Deus coloca a missão nas nossas mãos e Deus não quer que ninguém seja fujão como foi Jonas. Muitas vezes nós queremos fugir da raia. Verdade, Senhor. Quantas pessoas Deus permite chegar até você e você ter oportunidade de falar do amor de Jesus, de fazer no mínimo uma oração para abençoar aquela vida, mas você foge do palco. Não é comigo, mas lá na igreja levanta as mãos, dá glória a Deus, parece uma pessoa totalmente cheia da presença de Deus. Que presença é essa? Que quando sai da porta da igreja, já se torna uma pessoa fria, que não tem mais amor. Temos que pensar e fazer uma reflexão sobre isso. Verdade, Jesus. Não podemos ser fujão como foi Jonas. Deus espera que cada um de nós nos posicionemos para pregar o Evangelho. Olha aí que tem muitas pessoas da sua família que não está aqui presente. Não é algo para se pensar? Verdade. Sabendo que na hora que os nossos olhos fecharem, acabou, meu irmão. Segundo os ensinamentos da Bíblia. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está determinado nascer uma só vez. Após isso, segue-se o juízo. Confere lá se não está escrito isso. Se é verdade isso, eu tenho que correr. Porque tem muita gente da minha família que não está na presença de Deus. Tem muita gente que eu conheço que está perdido, está andando nas trevas. E não está se preocupando com o dia de amanhã. O dia de amanhã poderá ser tarde. Deus está colocando uma missão nas nossas mãos e nós estamos fugindo do pau. Nós não queremos pregar o Evangelho, temos vergonha de pregar o Evangelho. Falamos de política, falamos de futebol, mas quando se fala de Deus, cada um a sua. Eu vou permitir que a pessoa caminhe para o abismo? Eu vou permitir que a pessoa continue andando no caminho errado? Nós somos sentinelas. Amém. Nós somos chamados para poder alertar. Aleluia. É onde que está a nossa fé? Sim. Que a gente não quer falar. Verdade. Estamos fugindo como Jonas. E olha o que acontece quando você é fujão. Jonas fugiu da sua missão. Ele enfrentou uma grande tempestade. É isso que acontece. Você não quer obedecer a ordem de Deus? Você perde a presença dele e Deus permite que venha tempestade na sua vida. E as tempestades, elas vêm de diversas formas. Às vezes vem para abalar o seu casamento, às vezes vem para abalar o seu financeiro, às vezes vem para abalar o seu emocional, o seu espiritual. Muitas coisas poderão acontecer. Por quê? Você perde a proteção divina e não tem presença de Deus. Por quê? Você está levando a obra de Deus de uma forma relapsa. Está levando a obra de Deus de qualquer jeito. Você é conhecedor da palavra do Senhor e não faz nada para que o reino dos céus cresça dentro da sua casa, dentro da sua família, lá onde você trabalha. Ninguém sabe que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você está lá invisível. É um agente 007. Ninguém sabe. Quando alguém vê você e cumprimenta com a paz, a pessoa que trabalha com
você até assusta. Você é crente? Você é evangélico? Por que isso? Tanto tempo trabalhando lá, ninguém sabia disso? É fácil de entender isso. Porque você sempre fugiu do chamado que Deus colocou na sua mão. Oh, glória, aleluia. Pede a presença do Senhor. E não vai ficar só por isso não. Vai vir luta, vai vir tempestade. E quando vem essa tempestade, ela vem para poder consertar algo em nós que precisa ser trabalhado. Às vezes Deus quer fazer isso. As lutas vêm violenta para poder te, às vezes, colocar no pó da rabiola para você ser mais humilde e entender as palavras que Jesus falou em São João. Ele fala lá no capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Jesus falou isso. Aleluia. Nós precisamos dele na nossa vida. Verdade, Senhor Precisamos Jesus. da presença do Espírito Santo para nos guiar da sabedoria, fazer tantas coisas que precisam ser feitas. Como eu vou omitir aquilo que Deus colocou nas minhas mãos? Jonas passou por maus pedaços, foi engolido por um peixe, ele viu o que é passar ali momentos difíceis. Às vezes é necessário você passar pelo vale da sombra da morte para você entender isso e valorizar a vida. É verdade. Quando Jonas se recompõe, ele vai lá e prega. E o resultado foi lindo, porque muitas almas, a cidade inteira foi se convertida. Aleluia, glória a Deus. O que acontece nós como igreja, que às vezes nós não fazemos o que Deus tem colocado em nossas mãos? Nós temos que entender isso. Deus chama a igreja para ser luz lá fora, que é as trevas. Aleluia, Jesus. Aleluia. E quais as consequências? Passou um momento terrível, passou por uma tempestade, foi engolido pelo peixe. Às vezes você está sendo engolido por muitas coisas aí. E o inimigo está surrando você, porque você não quer obedecer o que Deus está falando para você fazer. Quando nós perdemos a direção, a gente perde também o propósito da nossa vida. Nós somos salvos e libertos para viver na glória eterna. Aleluia. Aleluia.